Noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é muito interessante. Dois mundos podem se unir? Dois mundos realmente separados, não só masculino e feminino, como países diferentes, como mundos mesmo, superior e inferior. A gente está no projeto que tem esse rota. Esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa é Parashat Vaigash, é a segunda Parashá. A gente vê justamente no livro Bereshit, no capítulo 44, quase terminando o livro Bereshit, no versículo 18, quando começa a Parashat Vaigash, né, que Vaigash, que se aproximou, que também está ligado com abordou, enfrentou Yehudá a Yosef, né, sem saber que era o Yosef, o vice-rei do Egito, e falou Biadoni, etc. e tal. Ao começo da Parashá, Yehudá se aproximando, enfrentando Yosef, querendo brigar, lutar, disposto a fazer tudo para salvar Benjamim, que tinha sido acusado de roubo e estava para se tornar escravo do vice-rei do Egito. Então, Yehudá tem essa disposição, essa iniciativa de abordar o vice-rei e enfrentá-lo para poder salvar o Benjamim. A gente sabe que a Parashá tem a ver com a Haftará. Na Haftará também fala sobre Yehudá e Yosef e expressa justamente, mais do que um encontro entre duas pessoas, ou a disputa entre duas pessoas, mas como dois mundos, dois reinados, o reinado de Yehudá e o reinado de Yosef. O mundo ligado à ação, que é o mundo de Yehudá, e o mundo ligado ao estudo, que é o mundo do Yosef. Então tem essa aproximação e enfrentamento entre os dois mundos. No Zohar, somente na nossa Parashá, Vaigash, fala, o Rabi Yehudá, ele abre na discussão e fala, baseado em Teilim, que Hine Amelachim Noadu, que, vejam, os reis uniram suas forças, estão avançando juntos. Né? São reis opostos, né, de reinos que se enfrentam, concorrentes, mas que estão se unindo e avançando juntos. Quem são esses dois mundos que estão se unindo? Yehudá e Yosef. Porque já que os dois eram, né, reis e se juntaram, se aproximaram, se tornando um só. Isso também é o conteúdo da Haftará, como eu falei, baseado no profeta Ezequiel, que é a união do reinado de Yehudá e o reinado de Yosef no futuro que está por vir, se Deus quiser, logo em breve. Ezequiel Lamed Zayin 37. Komar Hashem, e aí fala para pegar dois bastões de madeira, né? E teria Yosef representado por Efraim, né, que era um dos reis ligados à tribo ao Yosef, né, e todas as tribos, as 10 tribos de Israel. E tem também Edse Yehudá, né, Yehudá, do reinado de Yehudá, que também é gravada nesse bastão. E aí cada um vai ter, né, o seu nome com o seu bastão. Depois a Hashem vai falar que você vai pegar um deles, né, e que vai juntar todo mundo e vai levar todo mundo para Israel e vai se tornar um povo único na terra e vai ter um rei único e vai ser justamente, não vai ser mais dois povos, vai ser um só e vai ser de Davi. Precisa entender como se torna um único povo. Ve'asitotam goi echad, se o rei definitivo e único certamente de Yehudá somente. O melech echad yelach lechulam. Ve'David avdi nasi lachem nolam. E o meu servo Davi
vai ser o líder para sempre. Não é então uma união completa, porque Malchut Yosef está ligado com Efraim, né, das 10 tribos que foram para o reinado de Israel, no norte de Israel. Ele foi independente, até então desaparecerá. Poderíamos falar que será como na Guimarães em Sanedrin, 98b, que fala que terá um imperador, Keisar, e um vice-imperador, Pagei Keisar. Mas mesmo assim não é completo, pois Eudá será sempre um nível mais elevado de imperador. Além disso, no fundo, terá só Eudá. O que nossos sábios falam sobre Mashiach ben Yosef não é na mesma época, que vem antes, também não explica completamente isso, porque no fundo vai ter Eudá se superando em relação a Yosef. Precisa entender também a história que tem no Zohar logo antes, que fala sobre Eudá e Yosef, dois mundos que se unem, e o pai do Rebbe explica que o Rabi Yitzhak está ligado com Gevurah e severidade, né? E aí ele fala alma tata'a que gamna de alma ila'a, e tem um mundo contra o outro, separado do outro. E o Rabi Eudá está ligado com Hesed e bondade, e aí tem Kula Bishlimu Had, que todos se juntam numa coisa só. Né? Esse é o Zohar que tem antes, que fala justamente de Rabi Yitzhak e Rabi Eudá, que estavam lá. Eles foram numa certa noite, e foram se aprofundar, Le'aen Beoraita, como a gente fala daqui a pouco, foram se aprofundar no estudo da Torá. E o Rabi Yitzhak fala para Rabi Eudá que o Rabi Yitzhak está ligado com severidade, como a gente falou, que é ligado com Yitzhak, né? Nosso patriarca Yitzhak, é ligado com Gvurah, severidade, e ele fala que são dois mundos opostos, não se juntam, é um contra o outro. E o Rabi Eudá, que está ligado com o resto da bondade, que fala que sim, vão se tornar Shlimu Kola Shlimu Had, vai se tornar uma coisa só. Então, como a gente falou, na história que tem antes, fala sobre essas diferenças de opinião, e depois o Zohar explica o conteúdo da nossa paraxá, como a gente falou, que Eudá abordando Yosef, que é a aproximação de mundos, se transformando num mundo só. Temos também porque no começo da história, Rabi Yitzhak e Rabi Eudá foram se aprofundar no Torá, como eu falei, Le'aen, né, e Yuna, se aprofundar na Torá, Oraita. Sabemos já que eles estavam falando de Vrei Torá, né? Eles estavam falando, eles abriram e começaram a falar a Torá. Então, por que falar que no discurso, na fala de Torá deles, que eles estavam se aprofundando em assuntos da Torá? Já é óbvio. Mas, na verdade, aqui é a dica com a resposta. Para chegar nessa inovação de paz e união de dois mundos de verdade, que vale também para a gente, um casal, homem com mulher, ou chefe com o colaborador, e assim por diante, para juntar dois mundos, precisa preparação e antecipação da profundidade da Torá, que a Torá justamente é que dá essa aproximação, e ela em profundidade também. A união entre dois mundos diferentes pode ser geralmente de dois modos. Uma tem uma luz superior, que é mais elevada que os dois mundos, que são assuntos diferentes, tá? E ela ilumina de cima. E outro, por meio de uma ligação que se faz, né, com um intermédio entre os dois assuntos. A diferença no primeiro caso, quando vem a luz de cima, como Hashem, que ilumina, né, que tem o líder, o ministro da água, que é o Michael, o ministro do fogo, que é Gabriel, né, que a água e o fogo não se combinam, e se bota um intermediário, como uma panela, que separa a água do fogo, não deixa a água apagar o fogo, nem o fogo fazer evaporar a água. Então, ilumina Hashem por cima e faz com que tenha Shalom Bimromav, paz lá em cima. Eles perdem sua existência e autonomia, continuam a existir, mas sem sentir a si mesmos na presença do rei, na presença de Hashem. No segundo caso, a união justamente pela essência especial que tem em cada um.
mas mesmo assim não é total, porque é pela aproximação, no qual tem a descida do superior e a subida do inferior. Eles não estão na mesma situação que eles sempre estão. Comunhão do intelecto com as emoções que vêm do intelecto. São mundos diferentes e até opostos, né? O intelecto frio e calma e as emoções calor e paixão. A união é pelo enfraquecimento do vigor do intelecto e as emoções ficam num grau de anulação e redução. Aí consegue juntar os dois. Para ter a união de verdade, precisa justamente que seja revelada o assunto da verdade da Torá, que vai de um extremo ao outro e consegue juntar sem anular a existência de cada um. Por isso que no Zohar fala que para ter a união completa entre os dois mundos, precisa da profundidade da Torá, da verdade. E para que seja sentida no mundo, precisa do esforço de cada um, e isso é veiculado através do povo judeu. Tem-se também o significado da aproximação de Yehudá, que está ligado com a ação, Maaseh, e Yosef está ligado com o estudo, Talmud. A conclusão da Guemará, em Kedushin, é que agora realmente o estudo é maior. Como está falando na núclea, todos falaram, concordaram, que o Talmud Gadol, que o estudo é maior, já Talmud Mevi Lidei Maaseh, que ele leva até a ação, precisa do estudo para chegar na ação. Mas no futuro está por vir, que a era messiânica e o Olam Abá será maior a ação, né? Como a gente fala, que Davi nasceu Lahem Olam, que o rei Davi está ligado com Yehudá, que está ligado com a ação, vai ser maior do que todos para sempre. Será maior porque integrará a grandeza da ação e do estudo junto, né? Que o Talmud, que traz o Maaseh, vai fazer com que o Maaseh, a ação, traga o Talmud. E será o contrário de hoje. Por meio da ação se chegará na grandeza do estudo. Tem a pergunta de como saberão o que fazer sem antes estudar. Porque a ação vai ser maior, que não vai precisar estudar para chegar na ação. É a ação que vai levar até o estudo. A gente entende porque quando Mashiach chegar, a impureza deixará de existir. Vai ser retirada da terra. Também deixará de existir o lado que nos atrapalha. Não deixa a gente fazer as coisas certas. E aí vai ter a glória de Hashem no mundo inteiro. Todo mundo vai perceber Hashem, vai estar revelado isso. Até as próprias paredes vão gritar falando sobre Torá. E até uma figueira vai gritar falando, não faça melachá, não tirem uma parte de mim, porque hoje é Shabat. Assim como uma criança normal hoje não coloca a mão no fogo espontaneamente. Nenhum animal pula numa fogueira. Já se sabe, já se sente isso. A gente vai ter isso o mundo inteiro, não só a gente, como as figueiras, as árvores e as paredes e as pedras onde pisa também vão falar com a gente. Na Hassidut se explica que a grandeza da ação está ligada com a raiz do termo, ação, que é coação, né? Forçar. Não é só pelas mitzvot por si só, porque as mitzvot estão ligadas com Kabbalat Ol, que é resignação e fazer a vontade divina. Então, é maior que a raiz, que é mais elevada, porque vem da essência da alma, que está ligada com a ação. Concluindo, essa é a diferença da nossa época e a era messiânica, o futuro que está por vir. Nossa anulação para Hashem é por temor inferior hoje em dia, que é considerada externa, ligada com uma força menor possível, que é Kabbalat Ol, que é aceitar, se resignar. Então, o estudo é maior, pois leva à ação, pois a coação vem da sabedoria, né? Quem sabe consegue coagir, pressionar e convencer mais facilmente. Vem de acordo com o ser Staltilut, né? O encadeamento de cima para baixo das forças da alma. Primeiro intelecto, depois emoções, depois pensamento, fala e ação. Mas no futuro que está por vir, será revelada a anulação da ação pelo lado da essência da alma. Assim será maior, pois é a fonte de todas as forças da alma, que é a essência. A gente vai ver, vai sentir, vai saber o que deve ser feito. Teremos então a união de Yosef, que está ligado com o Talmud, com o intelecto, e Yehudá, que está ligado com a ação e a essência da alma.
sem que desapareçam, porque vão continuar existindo por si só. Justamente através da humildade, anulação que a gente aprende do rei David, a gente vai conseguir chegar nessa grandeza dessa época. Como está no final das leis do Rambam, no Mishneh Torah, que fala justamente sobre Mashiach, que está ligado com o futuro que está por vir, que o próprio rei Mashiach vai ser da casa de David, e ele vai estar, Roguei Betorá, ele vai saber muito da Torá, e vai se ocupar com as mitzvot, como Davi, o seu pai, né, da tribo de Eudá. Então, é isso que vai acontecer agora. A gente vai conseguir juntar esses dois mundos, que são vários mundos, inferior, superior, estudo e ação, uma forma de elevação, de anulação para Hashem. A gente vê Hashem, a gente vê o que a gente tem que fazer, vai estar com Mashiach agora já. Now.